Bom, gente, fazendo uma revisãozinha rápida aí, né, do modernismo, a primeira geração, foi o conteúdo trabalhado mais precisamente no primeiro bimestre, mas faz necessário para darmos continuidade. Então vamos lá. A primeira geração modernista, quais as características dela? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ela ocorreu a partir da Semana de Arte Moderna de 1922. Por que esses participantes, os agentes, os construtores dessa Semana de Arte Moderna escolheram 1922? Porque ia fazer um centenário, né, da independência do Brasil, então eles escolheram essa data como marco para revolução na literatura, revolução nas artes, né? Fazer com que a cultura brasileira, as tradições brasileiras fossem realmente disseminadas no nosso Brasil, né? Quais as características dessa primeira geração, conhecida também como fase heróica, né? Tiveram outros artistas, né? Mas os escritores são Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, os principais, né, representantes dessa vertente da primeira fase. Ousadia e inovação. O que eles diziam? Que a nossa literatura era uma mera cópia, reprodução, uma caricatura, né, da literatura europeia. Então eles queriam fazer com que tivesse características estritamente brasileiras e nacionalistas. Bom, primeiro quesito, ruptura com os padrões clássicos. A partir dessa geração, houve-se uma quebra, uma ruptura com relação aos versos. Os versos eram de todos os tamanhos, né? Com rimas ou sem rimas, surgiu a questão dos versos brancos, as estrofes com diferentes números de versos, tudo era permitido. Até mesmo questões da fala informal, né? Uma reprodução de como é falado na escrita. Por exemplo, em vez de se utilizar o para, na variante padrão, passou a se utilizar o pra nesses poemas. Então, houve uma quebra, uma ruptura com esses padrões pré-estabelecidos? Sim. Então, era também uma literatura de experimentação. Houve a crítica social. Como assim crítica social? Passaram a ser denunciados também a burguesia, a exploração do pobre, né? Então, eles passaram a revelar nos poemas sobre o que era o rico, né? Sobre o que era o pobre, né? Sobre essas diferenças, né, entre essas classes sociais, coisa que antes não existia. Sobre o preconceito racial, né? O preconceito entre homem e mulher, a mulher rebaixada. Então, tudo isso passou a surgir nesse período aqui. Por isso, crítica social. A arte não existia simplesmente pela arte, como acontecia no parnasianismo, né? No simbolismo, mas sim falar daquilo que existia na sociedade. Uma valorização também do que era nacional, das nossas tradições. Por exemplo, em Macunaíma, por exemplo, obra do Mário de Andrade, né? O herói sem caráter, né? Uma desmistificação, ele coloca um herói ao contrário, né? Porque ele apresenta ele como uma pessoa que não tem pontos positivos. Por exemplo, há uma crítica muito forte, por exemplo, a preguiça do Macunaíma, né? O lado dele aflorado, o lado sexual aflorado. Então, é um anti-herói, não é isso? Bom, são mostrados, por exemplo, em Macunaíma, tradições, histórias, lendas de norte a sul do Brasil, presente em todas as regiões. Então, a valorização do nacional. Essa valorização da língua brasileira. Como assim brasileira? Percebam que está, né, entre aspas, porque é uma língua portuguesa, mas tem umas características, né, da brasilidade. Então, ele queria reforçar e valorizar como a maioria da população falava e não como a minoria. Essa minoria que era da elite, que era escolarizada. Bom, aí nós temos o Manifesto Pau-Brasil, Poesia Pau-Brasil, então, do Oswald de Andrade, onde ele falava que a literatura tinha que abarcar a realidade, né? Que tinha que ser nova, que tinha que repercutir aquilo que era visto nas ruas, nos salões, né? Eram as pessoas mais pobres. Então, houve uma transformação, então, na literatura com esses manifestos, tá? E a gente fala também do Manuel Bandeira. Lembra do Manuel Bandeira? Que nós tanto trabalhamos aqueles poemas onde ele foi acometido pela tuberculose, tanto que ele teve que abandonar os estudos para poder fazer tratamento.
E o médico falou para ele que ele poderia ter meses, alguns anos ou viver até uma década. E ele viveu uma vida de renúncia. Ele não vivia realmente, lembra que ele criou Vou Embora para Pazárgada, daquele mundo fictício o qual ele criou? E ele acabou falecendo aos 82 anos. Então a vida dele foi estar à beira da morte a todo momento, né? Então esses que foram os grandes nomes da primeira fase. Começou uma revisão. E aí vamos continuar aqui com o modernismo segunda geração. Quais as características dessa segunda geração? O misticismo. Quer dizer, os autores da época começaram a falar muito entre coisas sobrenaturais. Por exemplo, o bem e o mal, morte e vida, né? Questões que não eram palpáveis, estruturas que não eram concretas, mas que sempre preocuparam o ser humano no seu íntimo. Isso também foi conhecido como uma literatura conhecida como intimista. Ou seja, aquilo que me preocupa, aquilo que faz com que eu pense, com que eu me sinta triste, em que eu tenho uma dualidade, né, entre um ponto positivo e um ponto negativo ali na minha vida, passou a existir nessa literatura. A questão da consciência social, quer dizer, trazer para a literatura questões que eram de preocupação tanto mundial quanto de preocupação também aqui nacional. Quando se fala em mundial, vamos pensar que de 1930 a 1945 o mundo viveu um período de grande instabilidade, né? E tanto que em 1945 é o início então da Segunda Guerra Mundial. Então havia essa preocupação com o que o ser humano estava fazendo consigo mesmo. Aí o Drummond escreveu, né, perante toda a barbárie que era representada fora do nosso país, ele escreveu assim: meus olhos são pequenos para ver o mundo que se esvai em sujo sangue, falando justamente sobre as guerras, sobre a capacidade, né, que o ser humano tinha de matar aos outros, sobre o crescimento da letalidade das armas, né, as armas ficando cada vez mais poderosas e capazes de matar o maior número de pessoas. Quando se foca no nacional, a gente lembra sobre a pobreza. A gente vê que teve a crise, né, de 1930, onde muito mais pessoas ficaram desempregadas, né, onde houve o início da industrialização no Brasil, tá? E aí houve o fim de quê? Dos engenhos, né? Então, quantas pessoas deixaram de trabalhar, perderam seu sustento nesses engenhos por causa das usinas de cana-de-açúcar que estavam sendo criadas, né? Então, a realidade do pobre passou a ser mostrada. E aí nós temos os autores dessa época. Graciliano Ramos, quando ele mostra Vidas Secas, a vida do Fabiano, né, da Sinha Vitória, dos seus filhos, história essa que nós já conhecemos, nós já estudamos a respeito deles, né, mas ainda vamos estudar um pouquinho mais sempre. Vidas Secas, né? Nós temos José Lins do Rego, com Menino de Engenho e Fogo Morto, que revela justamente o fim dos engenhos, a saída das pessoas desses lugares em busca de uma vida melhor, que ali já não tem mais como eles subsistirem, não é isso? Vem o Jorge Amado, né? Um dos maiores representantes do Brasil nessa época e o autor mais lido fora do nosso país, né? Bom, ele teve aquele lado sensual, da questão da brasilidade, da sexualidade aflorada em Tieta, né, Gabriela, Cravo e Canela, entre outros. Mas os mais importantes são o quê? Justamente Capitães de Areia, né? Capitães de Areia vai mostrar justamente aqueles meninos órfãos que vivem na rua, que têm que aprender a viver, né? Eles precisam existir, eles precisam se alimentar e fazem então do roubo, né, o seu meio de sobrevivência. Então isso aqui há uma denúncia social. Nós temos Raquel de Queiroz com o 15, onde ele reflete justamente o quê? Ele reflete sobre a fome mais uma vez, os retirantes saindo, né, do Ceará em busca de melhores condições de vida. Por quê? Por causa da fome e por causa da seca. Então as mazelas sociais, fome, seca, né, as necessidades, né, as mazelas humanas são refletidas bem nessa segunda fase do modernismo. Fazendo então dessa segunda geração uma fase regionalista, né, onde vai denunciar o quê? As misérias humanas, a fome, a seca, os retirantes, os menores abandonados, quer dizer, as violências que
são ocasionadas justamente pelo abandono, né, do setor público, dos governantes, perante essa população, né, tão pobre, tão necessitada.